Tô prontinho. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Felicidade Web. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Tô na Área, de todas as quartas, sempre a partir das 8 da noite, trazendo informação e convidando, evidentemente, você a se inscrever no nosso canal, a dar aquela curtida, dar aquele like gostoso nas matérias que nós estamos apresentando a vocês com bom conteúdo todas as quartas. Hoje, o Tô na Área recebe o General Roberto Jungton, que é também nosso homem da segurança pública na capital brasileira do calçado, que é Novo Hamburgo. Seja muito bem-vindo, General Roberto Jungton. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma satisfação estar compartilhando com vocês esse momento de bate-papo, que eu espero seja do agrado de todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos muito, a gente sabe do todo de afazeres que o senhor tem, mas eu quero aqui, uma das questões assim, que me envolve muito nesse programa, nesse projeto, é incentivar os nossos jovens. É incentivar os nossos jovens a ter bons hábitos, aos jovens a acreditarem em si. E quando eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, e eu acho que ninguém chega a um posto de general do Exército sem ter estudado muito, sem ter se preparado muito, sem ter sido muito disciplinado, muito correto, muito íntegro, muito estudioso ao longo de toda uma vida. E depois, né, que esta carreira, que esta missão no Exército é cumprida, ninguém assume um compromisso como o senhor assumiu com a prefeita Fátima Daut, com a comunidade de Novo Hamburgo na área da segurança pública, sem querer novamente, já um homem maduro, experiente e vivido, querer novamente aprender, querer novamente, né, apresentar um serviço à comunidade, cooperando numa nova área, que é a área da segurança pública, compondo com brigada militar, com polícia civil, com comunidade, com a guarda municipal. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, daquele menino certamente um tanto quanto que estudioso, sonhador, que muitas vezes estudou muito ao longo de toda a vida para chegar onde chegou. Eu nasci em Porto Alegre, mas passei a minha infância até os 10 anos em Canoas. Estudei no grupo escolar Barão do Amazonas. Naquela época, muito poucas ruas eram asfaltadas, e eu me lembro dos invernos onde nós descíamos, né, em direção à escola, e sempre muito, além do frio, aquela névoa, né? Não se conseguia enxergar muito à frente. E numa destas tardes de inverno, eu já estava em casa, olhando pela janela, eu vi um vulto descendo. Estava com o que a gente chama de pelerine, né? Um poncho que ia do ombro até os pés, e com um cap. Me chamou muita atenção aquela figura, e eu perguntei o que era, né? Claro. O que era aquilo. E eu fiquei sabendo que depois era um aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, que devia ser filho de algum oficial ou graduado da aeronáutica, que estava retornando, né? Naquela época a BR-116 era uma pista só, de mão dupla, não tinha calçada, etc. E ele fazia o trajeto a pé, depois de retornar da escola. Eu nunca tive na família ninguém que fosse de carreira, militar de carreira. E desta curiosidade talvez tenha surgido a minha vontade de frequentar o colégio. Bom, como todos nós sabemos, naquela época existia o concurso de admissão, né? Para a gente passar. Esses nomes talvez sejam um pouco estranhos hoje. Né? Não, eu acho que entende, porque ainda hoje temos... científico. Sim, o ginásio era a primeira ao 9º ano, que se chama hoje de primeiro grau. Isso. E o científico é o que os jovens chamam hoje de ensino médio. A gente tinha o primário, o ginásio e o científico. Então, o primário eu fiz até o 5º ano escola pública, como falei, Barão do Amazonas. Aí prestei o concurso de admissão para o Colégio Militar. Até hoje existe esse concurso de admissão, existem algumas vagas. Obviamente me preparei, né? Claro. Faz parte do contexto. Até hoje, quando a gente vai fazer, todos os estudantes se preparam para superar esses desafios.
passei e comecei a cursar o ginásio. No Colégio Militar de Porto Alegre. Aí meu pai faleceu quando eu era muito criança ainda, quando eu tinha 4 anos. E quando eu passei para o Colégio Militar, a minha mãe resolveu se mudar. Em casa somos ela, eu e a minha irmã. Mudamos para Porto Alegre e eu passei a frequentar o colégio. Até então, se essa história estiver longa, por favor, você vai me cortando. Eu quero que o general conte, porque é justamente para incentivar os jovens a acreditar no seu potencial. Reparem, um homem que perde, uma criança que perde o pai muito cedo, aos 4 anos de idade, mas que não perdeu o foco na vida. Tinha a mamãe, tinha a irmã e uma força de vontade tremenda. Sim, não foi um período muito fácil naquela época, mas como não é fácil para ninguém, né? O importante é a gente acreditar e despender o esforço necessário para superar esses desafios. Recomendo a todos estudar, é um excelente caminho para a gente conquistar aquilo que deseja. Enfim, voltando lá ao ginásio. Voltando ao ginásio. Até então eu não tinha essa convicção de que eu escolheria a carreira militar. Isso foi sendo consolidado ao longo do tempo, né? Com o convívio, com aquele ambiente do Colégio Militar. Não é assim tão intenso, mas já existem ali os valores que norteiam a trajetória da carreira. Eu estava lá no 4º ano do ginásio quando um colega me convidou: olha, vamos fazer um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes. Eu digo: olha, Escola Preparatória de Cadetes? E ele me contou, foi aprofundar o conhecimento. É por intermédio dessa escola que nós teríamos acesso à academia. Tá certo. Mais uma vez, mais um concurso. Eu passei no concurso e esse meu colega não passou. Olha só. Mas nós viemos a nos encontrar depois na Academia Militar, onde ele fez um concurso direto para a academia e passou. E passei então, saí de Porto Alegre e fui para Campinas. Onde nós fizemos a escola preparatória, 3 anos, né, correspondendo ao científico. Aí eu já estava um período internado, né, lógico. Né? Já 3 anos afastado da família. Naquela época, até estava comentando com um colega esses dias sobre as dificuldades de transporte, né? Avião, nem pensar. Era ônibus. Era ônibus, a gente não tinha... Avião tinha, mas a gente também não tinha condição de pagar a passagem. Era Pluma, era Penha, era Minuano. Eu ainda cheguei a pegar o Minuano. A gente demorava o quê? Quase um dia de viagem para chegar em Campinas, tinha que fazer troca de ônibus em São Paulo, mas me lembro das paradas em Curitiba, sempre muito frio de noite. E a gente comentando, não era esse o tema. O tema era o conforto do ar-condicionado de hoje. Porque nas nossas viagens de antigamente a gente não pensava. Tinha uma coisa que hoje os carros nem tem mais, o tal do quebra-vento. Exato. E mais aquele para-águas que tinha em cima, né? Para você abrir um pouquinho o vidro quando chovia para poder ventilar. Exatamente. E o teu desembaçador dianteiro era um paninho que tu guardava no carro para poder tirar o embaçado. A gente estava se divertindo com essas histórias de antigamente. Enfim, tendo obtido sucesso no concurso para a escola preparatória, eu fui para Campinas, 3 anos, corresponde ao científico. E aí a minha linha da carreira já estava ficando bem mais definida. Já estava sabendo qual seria a minha opção. Aí quando o senhor sai de Campinas, que termina na escola preparatória de cadetes em Campinas, o 3º ano científico, qual foi o seu rumo ali? De Campinas o senhor voltou para o Rio Grande do Sul? Não. Nesse período que a gente teve lá eu digo a gente porque... Sim, outros colegas são juntos. Vários colegas, a gente se corresponde até hoje, e esses aplicativos facilitam esses nossos encontros virtuais, sempre tem uma história que a gente se diverte bastante, alguma coisa do passado, a gente está sempre com essas memórias bem vivas. Então, durante esses 3 anos que nós éramos internos, a gente vinha para casa, o pessoal que morava mais longe, evidentemente, pessoal do Norte, Nordeste, pessoal do Sul, vinha para casa basicamente uma vez por ano, nas férias de final de ano. E, concluída a escola, veio as férias normais de final de ano,
e no retorno eu já fui direto para a academia. Para academia em Campinas? Não, academia em Resende, estado do Rio de Janeiro. Puxa, Porto Alegre, Campinas, Resende, Rio de Janeiro. Isso. Depois ainda tivemos outros voos aí pelo Brasil. Mas foi um contínuo, não houve interrupção, né? O fato de ter feito concurso para a escola preparatória me possibilitou ter essa vaga já na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. Tá certo. Passamos aí 4 anos. 4 anos. 3 anos em Campinas? Isso, 4 anos em Resende. Em Resende. 3 anos em Campinas, 4 anos em Resende. Que idade o senhor tinha lá em Resende, quando o senhor termina os 4 anos em Resende? Eu estava de 21 para 22 anos. 21 para 22. E aí já quando tinha... eu fui interno, eu tinha 14 anos quando eu saí de casa. 14 anos. Quando foste para Campinas, 14 eu tinha anos. 14 anos. Minha mãe que me levou. Nossa, 14 anos. É uma criança. Me entregou na escola e voltou para casa. Sim, porque tinha a sua irmã para cuidar, Sim, tinha a vida para tocar. Fomos todos. Foram todos? Sim. E quando o senhor sai de Resende no Rio, o senhor já sai com uma insígnia? Como é que funciona? Eu fui declarado aspirante oficial em 14 de dezembro de 1978. 14 de dezembro de 78. Já vai 43 anos. Sim. E dali o senhor de Resende vai para? Sim, aí eu concluí o curso de formação de oficiais de carreira, né? E a minha primeira organização militar onde eu servi foi aqui em Porto Alegre, o 3º Batalhão de Comunicações de Exército. Aqui eu fiquei 7, 9, 80 e 81. Depois eu fui convidado para ser instrutor da academia. Essa é assim, eu nunca imaginei na minha trajetória profissional que eu chegasse a oficial general. Não era esse o propósito da minha vida. Não era o seu propósito? O propósito era trabalhar, servir, fazer as coisas certas, do jeito certo, enfim, cumprir as tarefas com exatidão e me dedicar a elas. Isso foi uma consequência de ter chegado a oficial general. Mas eu sempre tive um sonho, e o sonho ele foi se reproduzindo em 3 oportunidades. A primeira vez que ele surgiu foi quando eu concluí a academia. No dia da formatura, quando a gente passou pelo portão, tem algumas solenidades que são muito bacanas e emocionam a gente até hoje. Quando a gente passa no portão de despedida, eu disse, eu gostaria de voltar aqui para ser instrutor. E passados 3 anos de experiência na tropa, eu fui convidado para ser instrutor na academia. E voltei para Resende e fiquei mais 2 anos, que é o tempo de nomeação. 2 anos. Aí o senhor era do corpo docente. Sim, eu fui... a gente chama instrutor, mas sim, é o professor da faculdade, da universidade. Eu seria um professor de curso universitário, seria correspondência, né? Na minha arma de formação. Eu sou oriundo da arma de comunicação. E o senhor era um jovem dando aula para outros jovens, claro, sim, mais jovens que o senhor, mas o senhor era um jovem. Sim, os tenentes da faixa aí de o quê? 24 anos, 25 anos, tenentes. Olha só. Cheio de gás. E aí um detalhe, e aqueles jovenzinhos sonhando em ser o a gente como cadete, que é a graduação que a gente tem quando cursa academia, os cadetes têm referências naqueles oficiais que estão servindo na academia. Os professores das matérias universitárias, né? A gente tem psicologia, sociologia, antropologia, matemática, física, balística, enfim, uma gama enorme de matérias, e tem também os instrutores das armas, dos quadros, do quadro e do serviço, que ministram essa parte técnica profissional. Correto, que era o seu caso. Especificamente da arma, né, que era comunicações. No caso da nossa arma comunicações, é instalar os sistemas de comunicações de campanha, rádio, fio, telefone, coisas que hoje nem existem mais. Mudou totalmente. Mudou tudo. Hoje a gurizada aprende rede, computadores. Tem que ser craques em TI, né? Acho que eles nem sabem o que é uma válvula. Mas eu cheguei a estudar válvulas, circuitos, enfim.
o que na época era compatível com a tecnologia daquele momento. Era o que se tinha de ponta naquele momento. É verdade. Então os cadetes têm sim essa referência nos seus professores e nos seus instrutores, o que me dá muita satisfação. E depois desses 2 anos como instrutor lá em Resende, o senhor foi para onde? Designado para onde? Eu voltei aqui para o 3º Batalhão. Aí eu fui incumbido, eu fiquei mais tempo, porque o próximo passo seria cursar a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Rio de Janeiro. Mas houve uma mudança de política de movimentação de pessoal e eu acabei ficando um pouquinho além do que normalmente ocorre. Uma média de 2 anos é o que a gente fica em casa. Para os oficiais, uma média de 2 anos e a gente está alterando a sede. Mas teve um evento muito legal nesse período que eu retornei, que houve uma mudança na política de pessoal, como eu já disse, e dado o aumento de efetivo do Exército naquela época, a gente teve o privilégio da organização militar onde nós servíamos de receber a incumbência de formar sargentos de carreira. Opa, formar sargentos de carreira. Formar sargentos de carreira, de comunicações, um grande desafio. E eu fiz parte da turma que inaugurou esse processo. Depois ele durou mais uma década, mas nós formamos a primeira turma, um desafio enorme. Obviamente eu não estava sozinho, tínhamos outros, que toda a estrutura da organização militar se voltou para atender, porque esse é um processo ao qual o Exército confere muita importância, a formação, a capacitação do seu pessoal. E nós nos imbuímos desse espírito e nos preparamos para isso. Foi muito bacana também essa primeira turma que nós formamos. Que legal! Até hoje também, se valendo desses meios, se reúne anualmente, convida os instrutores, a gente faz um jantar, uma confraternização, enfim, para celebrar esse momento de vitória. E aí também tem esse viés, Marco, das conquistas de cada um, né? A gente vê diferentes pessoas de diferentes origens, por mérito próprio, ingressarem numa carreira, desenvolverem a sua atividade, constituírem família, hoje estão casados, têm filhos, netos, e todo este ciclo do qual a gente teve a oportunidade de participar, um pequeno itinerário, né? Mas no início é muito, muito, muito bacana. A gente se sente muito gratificado. E o senhor toca num ponto que eu acho fundamental. Nós estou na área de hoje com o general Roberto Jungton, homem da segurança pública de Novo Hamburgo. Uma coisa que eu admiro muito na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, é meritocracia. Tem que estudar. E não basta só estudar, tem que ser disciplinado, tem que ser organizado. É como o senhor disse, tem que ter profundo esmero, capricho por aquilo que está fazendo para poder atingir o objetivo. Sim, essa é uma das questões, e não só no viés dos profissionais de carreira, aqueles que prestam o serviço militar inicial também, e aqueles que fazem essa parte dessa carreira no Exército, que a gente chama de temporários, tem 8 ou 9 anos que podem ficar no Exército. O uniforme confere uma igualdade a todos, né? A gente se destaca porque está com o uniforme limpo ou não está com o uniforme tão limpo Exatamente. assim. E quem faz a limpeza somos nós mesmos. E a partir desta concepção, cada um faz o seu nome em função daquilo que apresenta no dia a dia. Então, toda essa bagagem que a gente tem de casa, evidentemente, faz diferença, né? Os nossos pais que se esforçaram em nos oferecer o que tinham de melhor, mas a gente também tem a possibilidade de agregar valor àquilo que recebeu e ir mais além. Claro. E a gente observa isso em muitas, muitas, muitas pessoas, homens e mulheres que integram o Exército, que têm as origens mais variadas e que não deixam passar essa oportunidade e crescem na carreira. Eu tenho um colega de turma, chegou a general também, general de divisão, ele foi em Graxate. Em Graxate.
Que história bonita, né? De superação, de vontade e enxergar no Exército uma oportunidade de formação, uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de construção de família, de vida. Sim, a história dele é muito bacana também. Eu tive a oportunidade ele é um cara muito discreto, sabe? Um cara muito bacana. Eu só fiquei sabendo desses detalhes algum tempo depois. Mas nós convivíamos juntos, construímos juntos, a partir desta, e eu posso falar assim, sem medo de errar, a partir do momento em que nós nos irmanamos. É aquilo que o senhor disse, o uniforme traz a igualdade e tu só te destaca se o teu uniforme está mais limpo, mais engomado, o sapato mais engraxado, a barba melhor feita, o cabelo melhor asseado do que o outro. Tudo isso em função daquilo que tu te dispões a fazer com os meios que são te colocados à disposição. Correto. Né? O uniforme é só uma ferramenta, né? Assim como te entregam um livro, correto, te entregam um uniforme. O que tu faz com aquilo é tu que fazes a diferença. Tu és o meio de transformar a ti e ao ambiente que te cerca. E eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas que transformaram e se transformaram. Correto. Alcançando posições destacadas, mas não só em termos de carreira, mas particularmente em termos de um ser humano melhor. Correto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E quando o senhor chega ao posto de general, o senhor ainda tem a mamãe viva? Sim, minha mãe é viva. Ah, coisa boa, isso é uma benção. 9.0 turbo. 9.0 turbo, olha que dádiva. Agora com a pandemia... Sim, claro, ela está resguardada, como a mãe da gente está também. Sim. General Roberto, a emoção desta mamãe, a emoção desta irmã ao lhe ver general, eu queria que o senhor contasse um pouco isso, para que o jovem também tenha essa dimensão do orgulho que fica para a família, do sentimento de dever cumprido daquela mãe, daquela irmã em relação ao filho e ao irmão, do filho e do irmão em relação à mãe e à irmã, a gratidão que fica, a satisfação, esses momentos bacanas. Nada acontece por acaso, né, Marcos? Essa é uma construção que começa da base, né, e a gente paulatinamente, ao longo do tempo, vai solidificando esse edifício, né? E desde os primeiros momentos, em função desse apoio que a gente tem da família, que nos dá esta serenidade, esse suporte, particularmente o suporte afetivo, para a gente poder enfrentar os desafios que todos nós temos e que não são poucos. A vida sempre nos coloca diante de dificuldades. E quando a gente tem esse apoio, as coisas ficam mais fáceis, a gente consegue reunir mais força. E nesses momentos onde a gente supera determinados degraus, que a gente conquista determinados objetivos, é comum, é usual que as pessoas que convivem conosco também sintam, percebam esse momento de gratidão, de celebração pela conquista. É difícil a gente revelar em palavras. Eu sei, o sentimento. O sentimento que nos unem, mas eu tenho a convicção que aqueles que estão nos assistindo, em algum momento, já vivenciaram o que é essa sensação de celebrar e de celebrar junto com outras pessoas. É difícil descrever, mas eu tenho certeza que todos nós já tivemos em algum momento a oportunidade de sentir essa vitória, essa sensação de que nós conseguimos superar e conquistar alguma de nossas metas. Eu quero agora, se o senhor me permite, General Roberto Jungton, depois de todo o dever cumprido, depois de todo o serviço prestado à pátria no Exército Brasileiro, o senhor recebe um convite da prefeita Fátima Daut, de uma das mais importantes economias do estado do Rio Grande do Sul, que é Novo Hamburgo, a capital brasileira do calçado, para o desafio
da área da segurança pública, de ter, né, que administrar uma guarda municipal, compor com uma brigada militar, com uma polícia civil. Então, eu não posso deixar, né, a gente está quase chegando ao fim do programa, de abordar esse desafio, porque o senhor troca, né, uma vida militar por um aspecto da vida civil, na área da segurança pública, com uma guarda municipal, compondo com a brigada militar, com a polícia civil. Me fala um pouco desse desafio, porque o senhor, com o perdão da expressão, daqui a pouco podia dizer, olha, prefeito, eu lhe agradeço, mas, né? Não, o senhor assumiu o desafio. É interessante, essa pergunta foi feita no primeiro dia que eu me apresentei na guarda. Quando a prefeita me fez o convite, eu tinha passado para a reserva em 2016, eu não vivi o momento da campanha municipal. Cheguei depois, ela me convidou por intermédio de terceiras pessoas que nós conhecíamos, claro, amigos comuns, etc. 2017, iniciado o ano, eu vou até a guarda municipal, vou dizer quem eu sou, vou lá me apresentar, afinal não morava até então. Apesar de ser casado aqui, de residir aqui desde 2005, com essas idas e vindas que a vida militar impõe, mudança de cidade, correto, organizações militares, poucas pessoas sabiam que eu morava aqui. Então, fui até a guarda me apresentar, disse, não sei quem eu era, o que eu pretendia. E essa pergunta surgiu, né? Como é que um general de divisão, depois de mais de 40 anos de serviço, que podia estar curtindo, né? Exato. O que veio fazer aqui? Um colega guarda perguntou, eu disse, olha, eu acredito que eu tenho algo a contribuir, que eu, ao longo de toda a minha trajetória profissional, e até porque passei talvez pelas escolas de formação, aperfeiçoamento e altos estudos, eu tenho para mim que é muito injusto eu conhecer e não compartilhar daquilo que eu consegui auferir em termos de conhecimento, guardar só para mim. Claro. Eu acho isso de uma injustiça enorme. Eu ofereço aquilo que eu sei. Então eu disse para o colega, olha, eu vim aqui para contribuir, eu acredito que eu tenho algo a oferecer para que a gente possa superar esse momento de dificuldade que a gente está vivendo. Correto. E na época, 2017, as coisas ainda vinham em níveis bastante estava bem complicada a nossa situação em Novo Hamburgo. Mas enfim, a partir daí então, nesse trabalho de aproximação, com esse trabalho de conscientização, criando melhores condições de trabalho, a gente colocando metas mais justas no sentido de mais próximas no tempo, né? A questão dos resultados em política pública, eles vêm um pouquinho mais afastado de nós no tempo. É preciso continuidade da política para o resultado aparecer. Então a gente começou a trabalhar com metas um pouquinho mais próximas, os resultados começaram a aparecer, isso é uma bola de neve, a gente vai acreditando que dá certo. Diálogo, integração. Sim, e nesse período também houve uma questão, aliás, é bom que se diga, né? Aqui no município, a minha presença se deve a uma decisão da prefeita que resolveu instituir uma Secretaria de Segurança. Correto. Então, isso não existiria. E a partir daí, então, a gente inicia um trabalho que depois, com o governo Sartori e o governo Leite, se promove um alinhamento. Então, aquelas questões que a gente vinha trabalhando localmente, elas ganham um alinhamento. Correto. E as coisas começam a acontecer com maior rapidez. Que bom. Então, ao longo desses 4 anos, a gente pôde observar sucessivas quedas dos indicadores de violência. Que bom, que é o Estado e o município conversando, integrando, caminhando. Sim. Bacana. Sim. Olha, general, eu não tenho palavras para lhe agradecer, eu queria muito lhe receber aqui. Todo jornalista é um tanto quanto que observador, o senhor é um homem de comunicação, o senhor sabe disso. E eu acho que a maneira a qual o senhor se comporta tão fidalgo na sociedade,
de Novo Hamburgo, quando o encontramos no calçadão, ou num supermercado, ou num shopping center, ou num restaurante. Essa é uma maneira que ajuda muito a mudar a imagem. Eu acho que o brasileiro, nós teríamos aqui programa para 2 horas. O brasileiro tem uma imagem muito ainda errada das nossas Forças Armadas. Eu que prestei serviço militar na aeronáutica tenho uma saudade enorme do Sargento Esteves, que era o meu sargento de orientação, de instrução, carioca, gente boa demais, e que ele sempre dizia, com foco, fé, perseverança e disciplina, vocês passarão um ano maravilhoso aqui. E eu passei um ano maravilhoso na aeronáutica. Eu já tinha o ensino médio completo, era técnico em administração de empresas, havia passado no vestibular para jornalismo na Unicinos, e logo ele me chamou e fui trabalhar na junta de alistamento, e fui trabalhar no ginásio Marechal Lampard, e trabalhei no hospital, na área administrativa, lá no 5º Comando Aéreo, na base aérea, perdão. Então foi um ano fantástico, e isso eu trouxe para a minha vida. Eu procurei trazer esses ensinamentos para a vida civil. Para aqueles que me perguntam, o que tu acha do serviço militar? Eu digo, olha, é uma escola. Eu adorei. Você vai ter a oportunidade ali de treinar muitas coisas. Se você perceber o que está envolvendo, quais são os valores que estão... abstrai um pouquinho da questão de ordem unida, atirar, claro, etc. Mas o envolvimento com as pessoas, a maneira de tratar, de encaminhar as coisas, se você absorver esses ensinamentos, você vai aplicá-los com certeza em qualquer uma das atividades em que você se envolver no futuro, e vai ser exitoso, porque guarda alguns desses valores que você está falando, respeito, consideração, disciplina, foco, perseverança, determinação. Eu não sabia que você tinha feito... Tinha prestado serviço militar na aeronáutica, prestei, e gostei muito, viu? Gostei demais de ter prestado o serviço militar lá na aeronáutica. Adorei. Bacana. Uma boa novidade, então. General Roberto Jung, foi um prazer ter recebido. Numa outra oportunidade, a gente lhe traz novamente, sempre para ter um papo assim aberto, franco. Aí podemos falar de esporte. Aí outra vez que o senhor vir aqui, a gente vai descobrir se o senhor é colorado, se o senhor é gremista. Outras coisas a gente vai debater. Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um momento muito especial, de recordações, de boas lembranças que eu guardo, e eu espero de alguma forma poder ter contribuído para quem está nos assistindo a uma reflexão sobre as oportunidades que se nos apresentam e sobre como nós podemos aproveitá-las, usufruí-las, para que nós possamos crescer, transformar-nos e, com isso, transformar essa sociedade a qual pertencemos e que necessita, sim, do nosso esforço permanente para que todos alcancemos melhores condições. Muito obrigado. Esse foi o General Roberto Jungton. Este foi o programa Tô na Área, sempre com um belo conteúdo que é apresentado a você nas quartas-feiras. Inscreva-se no nosso canal, divulgue, por favor, curta o nosso canal, dê aquele like. Muito obrigado a todos.